Gostaria de convidar o presidente da FAMURS, Luciano Pinto, para acompanhar aqui esta nossa última palestra. Testemunhamos escândalos de corrupção na política e crises econômicas. Em um cenário de incertezas, precisamos olhar para o futuro e questionar: que país queremos? Para tratar desse assunto, nós convidamos o professor da Unicamp, Leandro Carnal, que é doutor em História Social, colunista e comentarista de veículos de comunicação, sendo atualmente um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Com a palavra, o nosso palestrante para essa palestra especial de encerramento, Leandro Carnal. Não, que está ótimo. Muito boa tarde. É um prazer estar no meu estado natal, apesar de eu estar há exatos 30 anos em São Paulo esse ano. É um prazer vir falar no Rio Grande do Sul e falar sobre um tema tão importante, tão significativo, tão cheio de possibilidades, como falar sobre o tema da ética e do momento que nós vivemos e assim por diante. Uma das questões de alguém formado em história como eu sou, uma das grandes questões que nos move é pensar a conjuntura, o momento que nós vivemos, especificamente para tomar consciência que é muito difícil nessa fase em que os acontecimentos estão se desenrolando. É bem provável que estejamos vivendo no Brasil uma crise econômica que, apesar da extensão, tenha começado a passar. O salto que a Bolsa de Valores deu ontem, a notícia que a indústria em São Paulo passou a recontratar depois de anos de diminuição de postos registrados, o fato de que a nossa nota de investimento não apenas não foi rebaixada, como subiu numa agência, indica que em breve é provável que a crise econômica tenha passado. Quem, como eu, tem mais idade, já passou por várias crises. Os jovens aqui podem reclamar de uma inflação de 7% ao ano. Eu já peguei 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. O que é novo, o que talvez seja de uma extensão enorme, além da recessão e da crise econômica, talvez seja o que nós possamos chamar de crise de credibilidade. Não vou pronunciar o nome desses senhores, porque dizem que a simples pronúncia do nome afeta profundamente o ambiente. Chamemos simplesmente de Voldemort 1 e 2. Mas para chamar a atenção dos senhores que na época de estabilidade econômica e política, ou seja, a era Fernando Henrique e Lula, os 16 anos que o Brasil nutriu a ideia de que ele seria um país do futuro, de que havia chegado a época de mudar tudo. Nesse momento, o homem mais rico do Brasil, que está ali, posava de empreendedor. Nesse momento, um empreiteiro que ora está preso em Curitiba, era homenageado em Davos, na Suíça. E esse governador estava criando fama pela sua capacidade política de costurar o diálogo e começar a vencer a violência do Rio de Janeiro. O tempo passa. A transformação é intensa. Os americanos que já elegeram presidentes de todas as cores, agora elegem um laranja, que estabelece, de um lado, um factoide, ou seja, aquela figura da política que serve para desviar a atenção, ao falar de um muro de difícil execução, de improvável realização, para que não se perceba de que todas as ações desse presidente, em uma semana, foram barradas pela justiça ou são inexequíveis, mas apenas uma, que a imprensa não tocou, que é a retirada de todo o controle dos bancos estabelecidos na crise 2007-2009, de financiamento ao capital imobiliário. Isso foi realizado sem nenhum alarde.
Temos aqui um caso único de um presidente da República que em uma semana cumpriu todas as promessas de campanha. Talvez vocês não tenham se dado conta que este senhor ainda não completou 1 mês de poder. Em todo caso, vivemos um mundo difícil não apenas com os nossos políticos, empreendedores e questões morais. Vivemos um mundo difícil, inclusive, com o público. Vivemos um mundo difícil com essa tradicional questão complexa brasileira de considerar o espaço público um espaço que não é de ninguém, quando, por definição, ele é de todos. A ideia de que o público tem que ser cuidado por todos, que eu teria direito de jogar uma garrafa PET na minha casa, o que me tornaria um proprietário porco apenas, mas que eu não tenho direito de jogar na via pública, é do mesmo indivíduo que, ao jogar essa garrafa na via pública, ela é arrastada para o esgoto, ali entope, ali causa inundação, e essa pessoa olha no jornal a inundação e diz: ninguém faz nada por esse país. Estamos afundando sem obras públicas. A nossa dificuldade de cidadãos de nos integrarmos à ordem pública. Aprendi o ano passado, numa palestra que dei no Japão, vendo o meu guia e tradutor guardar todos os papéis de bala no bolso. Perguntei a ele se não havia lixeiras em Tóquio. Ele disse que tinha na casa dele, mas que não havia nas grandes vias, porque senão a prefeitura teria que pagar 2 serviços, um que recolhesse o seu lixo doméstico e outro que recolhesse o seu lixo urbano. Resultado, para que isso não ocorresse, cada um levava seu lixinho para casa e depositava em casa. É outro mundo, é outra consciência e outra concepção. O nosso isolamento talvez tenha uma relação também, além da política, com o fato de que a nossa tecnologia está nos tornando completamente voltados para nós mesmos. O exemplo, como é bem visível aqui, faz com que nós estejamos separados entre consciência, corpo e comunicação. Nesse momento que eu falo, alguns me olham, outros já estão registrando #Karnal, estou na palestra kkkk, e assim por diante. As fotos já voam pela internet, e quando vocês encontrarem aquelas pessoas para quem mandaram as fotos de agora, passarão a conversar com outras pessoas. Uma característica do mundo contemporâneo. Vejam esse processo de comunicação. Um indivíduo preocupado com a rota de colisão do carro com a motorista rumo a um mamífero, conhecido usualmente como vaca. Adverte preocupado e seu rosto denota preocupação. Ele diz a ela: vaca, não tem tempo para elaborar uma frase do estilo: ó motorista, cuidado, a seguir esta reta, a colisão será inevitável com a vaca. Então ele se atém ao núcleo central da comunicação, vaca. E ela, que não lê rostos como todo mundo hoje, porque os rostos são emojis, são emoticons, emojis que vão e voltam pelo celular, ela se volta a ele, ao invés de agradecer a advertência, não tendo lido o rosto, tendo apenas captado o vocábulo vaca, responde e insinua que o casamento dele seja uma sociedade aberta e não limitada. Uma parte disso é que nós estamos perdendo a capacidade de comunicação do olho no olho. Estamos perdendo a capacidade de falar com as pessoas, tamanha o uso extensivo e intensivo desse tipo de meio de comunicação. Vivemos em crise, um termo médico grego. Vivemos em crise, que é uma ocasião em que se abrem novas perspectivas. Ora, o primeiro aspecto positivo de uma crise, que eu reconheço, é que ela separa os amadores dos profissionais. Todas as pessoas sabem dirigir na freeway, num dia de sol, sem caminhões, no meio da semana de julho. Poucas pessoas sabem dirigir numa noite de chuva com caminhões na Tabaí Canoas. Lá é para um profissional, formado em Rally dos Sertões, acostumado a situações de tensão.
A Freeway, nessa situação que eu descrevi, não separa o amador de profissional. Todos sabem governar um município com renda fluida, sem problemas sociais, sem problemas graves. Poucos sabem administrar pouca verba, muita demanda, muita organização política, muito protesto, poucos funcionários, muita gente demandando os seus direitos e ninguém falando de deveres. É aqui que a questão se coloca. Há um pessimismo dominante. Talvez ele vá começar a diminuir nesse exato momento no país todo. Nesse exato momento, talvez em todo o Brasil, comece a sinais, malgrado o desemprego ainda notável, malgrado os sinais de que a extensão da Operação Lava Jato vai tornar Curitiba uma das maiores cidades do país. Por um novo tipo de migração não registrado pelo IBGE, que é a migração via jato da Polícia Federal, que despeja pessoas que têm como castigo supremo 1 hora de sol em Curitiba. É uma contradição, 1 hora de sol em Curitiba. Há um pessimismo que ainda domina, e aqui nós poderíamos descobrir a idade dos senhores, porque quem lembra dessa personagem provavelmente tem diploma de datilografia, provavelmente acompanhou o governo de, Euclides Triquês, provavelmente lembra de Hildo Meneghetti, provavelmente lembra de tudo isso. E ainda foi a Tramandaí pela Estrada Velha, com um ticket de horário dado pela polícia. Essa personagem era uma personagem pessimista, a Iena Hardy. A Iena Hardy ficava dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Vocês sabem que o pessimismo é fundamental para uma equipe. O pessimismo é central para uma equipe, porque o pessimista dá aos senhores e às senhoras a noção dos riscos envolvidos no protesto. Em quaisquer projetos, sem um pessimista você não faz bem um projeto. O pessimista lembra dos custos e dos problemas. É importantíssimo ter em cada prefeitura um pessimista, mas no máximo um. Apenas um, que é o que cada equipe aguenta. Em geral, o pessimista está na Secretaria de Finanças ou da Fazenda. Em geral, lembra dos custos. O otimista está no marketing, propaganda, plano de governo e diz, faremos deste o melhor município do mundo. O pessimista diz, isso custa caro. É importante ter um pessimista. Sem um pessimista, os senhores correm o risco de serem contagiados pelo entusiasmo sem base. Mas eu vou fazer uma crítica ao pessimismo. Disse que o pessimista era fundamental na reunião de planejamento e ele é. Mas com a imagem seguinte, eu faço a minha crítica. O pessimista está lembrando ao leão Lippe que o continente está longe, que o vento é contrário, que o remo e a vela são insuficientes, que há tubarões e a desidratação é um risco imediato. Ele tem razão, mas ele não está fazendo sêmen algum, para dizer uma coisa elegante para essa plateia. Ele não faz sêmen algum para resolver o problema. O pessimista é bom para constatar, ele é péssimo para agir. Para agir eu tenho que ser otimista. Para agir eu tenho que acreditar no futuro. Se eu for pessimista, em primeiro lugar eu jamais casaria. A matemática está contra. A matemática indica que como investimento o casamento é um risco excessivo no mercado. Casamento é um submarino, poderia flutuar, mas foi feito para afundar. Se eu for pessimista, eu jamais teria um filho, porque a chance de ele consumir todos os meus recursos, depois se tornar um ingrato e por fim me colocar num asilo é gigantesca. Não vale a pena o investimento. É um excesso de horas para pouco retorno. Como leasing, filho tem que ser desaconselhado. Mas é por otimismo que nós fazemos todas essas coisas. Um filho no mundo é um gesto de esperança radical. Quando eu assumo um cargo, eu tenho um gesto de esperança que eu posso fazer
alguma coisa. Eu posso fazer a diferença. Eu posso enfrentar, como todos os senhores e eu enfrentamos diariamente, mensalmente, anualmente, muitas possibilidades e escolhas. Poucos sabem que todos que administramos dinheiro na vida temos sempre o cobertor curto. Ou tiramos daqui ou tiramos de lá. Ou nos endividamos ou aplicamos. E essas muitas possibilidades caracterizam o bom investidor e o bom administrador. Eu tenho que pensar em valores. Qual é a atividade fim? Qual é a atividade secundária? Quando o governo federal fala com toda razão que estamos em crise, e eu tenho tamanha esperança nesse país, que aceito palestras de ética em Brasília, para os senhores terem a noção do grau de esperança. Como eu fui professor de moral e cívica na década de 80, eu tenho esse amor intenso e inflamado de quem deu o SPB em moral e cívica, e vou dar palestra de ética em Brasília, tentando comunicar ao povo de Brasília que eles são a capital de um país maior do que eles, que há um mundo fora de lá, que este mundo não se resume e eu preciso ter valores. Qual a minha atividade fim? Quando um administrador me diz, como um me disse no fim do ano passado, é imperativo cortar gastos, eu concordo inteiramente. Na mesa de debate, no subsolo do Banco Central, eu digo, sugiro começar por cartões corporativos, por verbas de representação. E depois de tudo isso, a gente começa a cortar outros gastos, porque isso não é atividade fim do Estado. A universidade não pode cortar as aulas, mas pode cortar outras coisas. Qual é a atividade fim? A sensação atual é de que, talvez para quem não está há muito tempo enfronhado na política e nas notícias, nós tenhamos um mundo inédito de roubo. Na verdade, o que nós temos inédito é a capacidade de punir esse roubo. A transparência que a tecnologia, a autonomia da Polícia Federal e um projeto específico do Judiciário têm neste momento. Nós temos diante de nós uma novidade, que é o início de uma limpeza, e é exatamente a democracia restaurada em 85, consagrada pela Constituição de 1988, que retoma uma característica grega no Brasil, que é a transparência. Ou algum dos senhores e das senhoras supõe que as mesmas empreiteiras que agora afundam na lama da imoralidade e do escárnio público, quando fizeram o Itaipu, a Transamazônica ou a Ponte Rio-Niterói, eram honestas, empenhadas apenas no progresso do país. Quando investigamos essas obras feitas em outras épocas, como o projeto Angra dos Reis, vemos as mesmas podridões de agora que tinham sido tapadas e ocultadas. A democracia é um valor gigantesco, o Estado de Direito é um valor gigantesco, pelo qual muitos de nós lutamos, porque ele traz a transparência, mas ele traz um risco. Aristóteles previu que o democrata dá origem ao demagogo. Demagogé, em grego, o que conduz pela mão, mesma raiz do italiano dulce e do alemão Führer. E por que existe o demagogo, o que conduz o eleitor pela mão? Porque o eleitor confia em quem faz promessas. O eleitor confia num político que diga o que ele quer ouvir e não o que ele deve ouvir. Na verdade, a causa da demagogia é o eleitorado. Quando um candidato diz que nós não temos verba, vai haver contenção de despesas, não haverá nenhuma obra, teremos que cortar pessoal, ele não recebe votos. Quando ele se candidata e diz, e vamos construir como nunca, vamos sanear as finanças do município e vamos contratar mais gente, o eleitor acha que esse tem ideias. Na estrutura política do executivo brasileiro e muitas vezes nos governos dos estados, ocorre sempre essa gangorra entre o saneador, que nada constrói, demite e contém e aumenta impostos, logo em seguida vem o gastador, que torra tudo isso e torna a necessidade do saneador voltar
e aí o povo suspira pelo construtor. Naquela época se construía. É a mesma coisa que ocorre historicamente sempre com o demagogo. Tácito, em Roma, dizia que quanto mais leis eu tiver contra a corrupção, maior é o sinal de que há corrupção. A multiplicação de leis e de comissões mostra que a República está corrupta. Estamos falando de há 2100 anos. Só para que a gente não se sinta muito mal, que eu quero fazer um breve histórico chegando ao foco. No antigo regime, Fouquet, primeiro-ministro da Fazenda, Luís XIV, decidiu reformar um palácio belíssimo perto de Paris, chamado Vaux-le-Vicomte. Fez o palácio com um luxo extremo. Contratou para os jardins Mansart, o maior paisagista do século XVII, e cometeu um erro estratégico. Convidou seu chefe Luís XIV para a festa de inauguração. E na festa exibiu coisas como prêmios em diamantes para quem acertasse charadas. Parece que comprar diamantes e guardá-los é uma prática antiga na política. O rei viu aquilo e teve uma reação bovina. Tem algo de estranho com um ministro que ganha 150 mil libras por ano, livre, a moeda francesa, e tem um patrimônio de 19 milhões de libras. Alguns acharam que havia um problema. O rei saiu da festa e assinou uma ordem de prisão contra o ministro. Logo, primeira lição da história: não convidem seu superior para uma festa. Muito importante. Não bebam com seu superior e, se jogarem com ele, percam. Isso é fundamental. A prisão de Fouquet é só uma amostra de que não pertence a um período à corrupção. Nas dobras deste sistema de poder, especialmente poderes autoritários e centralizados, emerge a figura que faz a intermediação entre a demanda e o recurso, entre o eleitor e o poder, entre a obra e o necessitado, que é o burocrata. E lembrando, como diz o grande gaúcho Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, que se o prefeito, o governador e o presidente caem, o segundo escalão permanece até a segunda vinda de Jesus. O segundo escalão está lá sempre. Caem ministros, caem presidentes, e a chefe, a coordenadora, o coordenador continuam lá. E lá ficarão pela estabilidade do funcionalismo. Esse burocrata fala das dificuldades para vender facilidades. Esse burocrata conhece a máquina melhor do que seus novos ocupantes, os prefeitos, os governadores e os presidentes. É um sistema caro e o burocrata ocupa ali um papel enorme. Aprendi na universidade a não duvidar do burocrata que diz que o papel tem que voltar porque a assinatura é do lado direito e eu assinei ao centro, porque ele só existe ali para isso. Se eu demonstrar que aquela assinatura é a mesma em qualquer lugar do papel, ele não tem emprego. A função dele é garantir que a assinatura válida está do lado direito e não ao centro, ou que faltou um carimbo embaixo ou acima daquele nome. O sistema caro, que foi Versailles, símbolo do absolutismo, cria uma distância entre o poder e o povo, que torna o burocrata um dos grandes focos da corrupção histórica, uma necessidade. Por isso, canais de acesso direto ao poder são o grande terror da burocracia. Transparência, algo que só é possível no nosso sistema, que imita o modelo romano e não o anglo-saxão, só é possível no município. Essa é uma questão importante. Entre a sociedade e o Estado, existe uma relação de complementariedade. Disse isso dezenas de vezes na televisão, na internet e em livros. Obtive alguns inimigos por causa disso. Não existe na história país honesto com população corrupta. E não existe na história humana até o momento população ética e governo corrupto. Sempre que nós temos um governo corrupto,
existe uma população que convive com graus de corrupção. O sintoma disso é o trânsito. Como eu gostaria de dizer que o problema do Brasil é o governante, que também é. Infelizmente, ele não está lá na democracia por golpe de Estado, ele está lá por eleição. E essa eleição o colocou lá. E as pessoas que reclamam deles dirigem mostrando que não respeitam regras. Só para dar um único exemplo aos senhores, quase não ocorre mais, mas já ocorreu muito na minha vida. Era muito frequente há alguns anos uma empresa, uma instituição, uma associação me pedir uma palestra sobre ética, com um pequeno adereço dizendo: professor, dá para ser sem nota fiscal? Uma palestra sobre ética sem nota fiscal. Eu sugeri ao contratante eu sugeria o seguinte: se nós dermos na Secretaria da Educação uma palestra sobre creches dada por um pedófilo, vai ser a mesma coisa. Um pedófilo vai explicar como tratar da sua criança, porque é a mesma coisa. Alguém que quer uma semana de compliance na empresa, um evento de ética no município, e me diz: mas assim, o senhor paga menos e a gente paga menos e todos ganham. E eu respondo sempre: todos perdem, porque nos tornamos ladrões. Nos tornamos ambos ladrões. Seja ladrão, não me convide para quadrilha. Não me convide para quadrilha. Há uma semana no supermercado, tive um ataque com uma moça, mas um ataque simpático. Ela me deu o troco a mais, eu devolvi a ela, e ela disse: nossa, como o senhor era honesto, R$5. Eu disse para ela: minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba no caixa do supermercado. A gente destrói a Petrobras, a gente afunda o Estado, a gente afunda a nação. A gente nunca rouba. Eu sou da elite branca brasileira, não? A gente sempre devolve o troco, é educado, deixa passar, abre a porta para as damas. A gente é sempre ladrão de casaca nesse país, elegante. Nunca seremos vistos fazendo coisas pequenas. A relação da sociedade com o Estado é uma relação complexa. É uma relação difícil. Por isso que eu vejo com simpatia a atual onda de punição aos corruptos. Mas sei que pela frente tem uma questão maior do que um impeachment ou não. É saber quem faz impeachment do eleitor. Quem vai analisar e psicanalizar aquele eleitor. Essa é uma questão mais complexa. E para essa, temos uma geração pela frente, e não apenas um político. Rousseau nos disse que a democracia não garantia a ética no fim do século XVIII, profético. Mas Rousseau nos garantiu que a democracia era o único sistema que possibilitava a punição da não ética. Logo, é um poderoso argumento para a democracia. Os ladrões que roubavam no Estado Novo continuaram roubando no governo Dutra. Os ladrões que roubavam na era Juscelino ou Jango continuaram roubando na ditadura militar. Os ladrões da ditadura continuaram no governo Sarney. Aliás, até porque o comando era o mesmo. Ora, a democracia é, por essência, transparente e ela permite a denúncia. O país mais corrupto do mundo, no ranking da organização Transparência, é a Coreia do Norte, que é uma ditadura de esquerda. A Coreia do Norte, um estado totalitário de esquerda, não tem denúncias, porque ninguém sobrevive para denunciar. Não há denúncias em ditaduras. Na democracia há. E esta é uma grande questão. Quero lembrar aos senhores que quando fomos fundados, a 22 de abril de 1500, um burocrata, Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta, e encerra a carta dizendo que respeita muito a Dom Manuel o Venturoso e pede que o rei mande vir da ilha de São Tomé a seu genro. Esse é o final do primeiro documento brasileiro.
um pedido de transferência de cargo para atender um interesse pessoal. Não se trata de corrupção, é importante dizer isso. Não há concursos nesse momento. Ele não está violando nenhuma regra jurídica, ao contrário de hoje, que o funcionário público tem um estatuto específico. Mas ele está introduzindo uma questão importante do país que nos fundou, Portugal, que é o contato pessoal. Uma questão que eu, exercendo poucos cargos na minha vida, absolutamente poucos, tive sempre pela frente. Pessoas que disseram, isso você faz para mim porque você é meu amigo. E eu tinha que dizer, exatamente por ser seu amigo, que eu não posso fazer. Eu poderia fazer antes. Agora eu não posso, porque eu não fui eleito para ser chefe de departamento, coordenador da pós, diretor de um instituto, por causa das amizades, mas por um projeto. Mas no Brasil a relação pessoal é central. Nosso governo geral, ao fundar a primeira capital brasileira, Salvador, e primeira cidade, apesar de haver vilas antes disso, trouxe para cá o primeiro ministro da Justiça, já que hoje estamos em torno da ideia que temos um novo ministro da Justiça. Esse primeiro ministro da Justiça, o cargo de ouvidor-mor, Pedro Borges, sofreram um processo por corrupção em Portugal, porque ganhou dinheiro para um aqueduto e não o construiu. Foi condenado a ficar fora do serviço público, subornou as pessoas certas, a condenação foi suspensa, e este condenado veio a se tornar nosso primeiro ministro da Justiça. Tomé de Souza trouxe na algibeira jesuítas e a justiça. Pedro Borges inaugurou nossa noção de justiça. Muitas leis, muita dificuldade de fiscalização e todo mundo tendo que sobreviver. Essa é uma terra onde a lei sempre foi problemática no Brasil. Nós somos o único país do mundo que tem a expressão esta lei não pegou. É inexplicável para um alemão ou para um americano. Essa não pegou. Quando eu digo a um colega estrangeiro que a lei do cinto é respeitada, mas antes não precisava usar cinto, precisava. E por que não usar? Porque antes não pegou. Agora pegou a lei do cinto. Simão de Vasconcelos diz que nessa terra ninguém é repúblico, ninguém zela pela coisa pública, todos cuidam do seu particular. Falta o consenso, falta a fundação de uma ideia de sociedade pública. Gregório de Matos faz um verso que eu não posso terminar a rima, mas é interessante, os senhores completarão. De 2 F's se compõe, a cidade da Bahia, que ele fala, essa cidade, a meu ver, um furtar, outro não posso completar nesse horário diante de uma plateia. Naquela época, Salvador era uma cidade muito corrupta. E ele reclamava do administrador da cidade. E dizia que não manda na sua cozinha, mas quer governar a cidade toda. Que época terrível. Que época medonha. A Inconfidência Mineira se levantou contra essa injustiça, e entre os heróis inconfidentes, o juiz português Tomás Antônio Gonzaga, famoso por surrupiar heranças de gente, já que ele era o juiz de órfãos e ausentes. Ele ficava para ele as heranças. Este é o homem que lutou pela liberdade. Ao lado, o traidor. O traidor Joaquim Silvério dos Reis entra na Inconfidência porque quer o perdão pelas dívidas que ele fez. Ou seja, a nossa luta pela liberdade é, curiosamente, uma luta cheia de gente com problemas com o leão. O Estado português é marcado pelo patrimonialismo. E aí é muito interessante que, por vezes, o Estado é democrático e o patrimonialismo é forte. Mas eu vou citar um caso gaúcho de um homem famoso pelo autoritarismo, Borges de Medeiros, mas famoso pela honestidade administrativa. Muito curioso. Ganhou da empresa telefônica que trouxe os primeiros telefones a esse estado, um telefone de ouro. E ao sair, seu secretário disse que ele ia levar para casa. Ele disse, não. Ele disse, mas foi dado ao senhor? Não, foi dado ao governador e eu não sou mais. Ao sair do seu último mandato, um homem autoritário, centralizador,
Ele pegou um táxi em frente ao Palácio Piratini, porque dizia que não tinha mais direito ao carro público. Nem sempre o autoritário é desonesto e nem sempre o democrata é honesto. Uma questão curiosa. O Estado português é um Estado centralizador desde Dom João. Dom João foi o primeiro a receber uma reação em favor de um novo pacto federativo, que foi a rebelião de 1817. Pernambuco não aguentava mais pagar impostos para a corte. O ditado popular dizia na época de Dom João: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem furta mais esconde, passa de barão a visconde. Nossa querida Marquesa dos Santos, a paulista Domitila de Castro, conseguiu, graças ao privilégio de compartilhar a cama do imperador, que abrisse o curso de Direito em São Paulo antes de qualquer outra cidade maior, como o próprio Rio de Janeiro ou Recife. São Paulo se tornou o primeiro curso superior de Direito, 11 de agosto de 1827, graças aos favores sexuais da Marquesa de Santos. Ela favoreceu a sua cidade. Um jornalista, Borges da Fonseca, dizia em todos seus artigos: caríssimo Dom Pedro, com os dois sentidos que a palavra possa ter. Dom Pedro II foi um homem notável pela honestidade pessoal, e não obstante o império é corrupto, demonstrando uma outra coisa muito comum na República: não importa a honestidade pessoal do prefeito, do governador ou do presidente, se a sua equipe tem malandros, o Estado será corrupto. Não é a corrupção do próprio governante. O sistema oligárquico tornou tudo opaco, porque ninguém pode investigar nada, os coronéis matam com violência quem se levanta contra o sistema. Rui Barbosa, ao se candidatar pela primeira vez, na primeira campanha política da República, na prática, a campanha civilista, já que antes era um candidato só, Rui Barbosa disse que o Brasil passou de república a reprivada, 1910. Lacerda, durante a crise de 54, disse uma coisa que o público adora ouvir até hoje: somos um povo honrado, governado por ladrões. Este povo honrado havia eleito aquele que ele acusava de ser ladrão, naquele momento. Gregório Fortunato, o guarda-costa de Vargas, apesar de ser funcionário público com um salário inferior a R$1.000, tinha uma fazenda gigantesca no interior. Alguns achavam, como no caso de Fouquet na França, que havia problemas. Gregório Fortunato, o anjo de Getúlio, é o pivô de um escândalo de corrupção e violência pública. Ademar de Barros, governador de São Paulo, é o criador da frase "rouba, mas faz". Outros o seguiram, mas ele tem a paternidade. E aí uma outra questão que em Roma já era debatida: nem sempre o honesto é bom administrador. E nem sempre o ladrão é incompetente administrativamente. Uma questão terrível. O cofre do Dr. Rui. Dr. Rui era o nome que Ademar de Barros deu à sua amante, Ana Guimol, para que não ocorressem falatórios. Toda vez que ela ligava para o Palácio dos Campos Elíseos, na época sede do governo de São Paulo, os assessores diziam: Dr. Rui quer falar com o senhor. Esse cofre foi assaltado por um grupo de extrema esquerda, ao qual estava ligada a nossa ex-presidente Dilma, e acharam no cofre da amante $2,5 milhões aos valores da década de 60. Quando a amante tem $2,5 milhões, você imagina o que a esposa tenha. Ainda que haja uma joia típica da amante, que é o diamante, né? Quando você dá um diamante para isso. A amante tinha $2,5 milhões em casa e não pôde dar queixa, porque não tinha como dizer de onde veio o dinheiro. Jânio Quadros foi um dos primeiros heróis restauradores da ética. Varre, varre, vassourinha, varre toda a bandalheira. Entusiasmou gente de vários partidos, inclusive meu pai, nessa época, vereador em São Leopoldo pelo Partido Libertador e seguidor de Raul Pila, nessa ocasião, e colega de Brossard e outros. Jânio era o restaurador da ética. 7 meses depois de eleito, foi-se, renunciou. Em crise sempre surgem saneadores da moral.
eles quase sempre são perigosos. Quase sempre são perigosos. Quando eu cheguei a São Paulo, contratei uma empregada muito boa, a melhor que eu tive na minha vida, mas descobri que, infelizmente, por algum motivo específico, ela tomava meu vinho do Porto. Liguei para minha mãe, especialista nesses temas trabalhistas domésticos, e disse: mãe, demito ou não? Ela disse: ela é boa, essa é a melhor empregada que eu tive até hoje. Quanto custa um vinho do Porto? Eu disse: uns R$40, 50, os médios. Mantenha. Compra e mantenha. Estou com ela há 30 anos. Sempre comprando vinho do Porto e mantendo. Ideia da minha mãe: marido e empregada não troque, pode vir pior. Mantenha o que você tem. Mantenha o que você tem. Mas, em momentos de crise surgem saneadores. Jânio Quadros é um exemplo. Collor era o caçador de marajás, o homem que ia restaurar a ordem moral no país, primeiro presidente eleito desde 1960. Uma geração como a minha, que só foi votar já numa idade adulta. Sua vitória foi estrondosa, sua vitória foi impactante, e pouco tempo depois, o fracasso do plano econômico. Quando há fracasso econômico, a questão ética volta à tona. Quando há prosperidade econômica, a questão ética fica debaixo do tapete. O fracasso do plano, a denúncia do irmão e, finalmente, as denúncias de uma época terrível em que alguém era implicado em corrupção por causa de um Fiat Elba. Que saudades. Hoje isso não corrompe mais nem o office boy da Petrobras, gente. Se oferecer um Fiat Elba, ele entra em delação premiada imediatamente. O Brasil cresceu, estamos na fase de Ferraris, Lamborghinis e outros. O processo e o primeiro impeachment da história da República, ao qual se somaria outro. Hoje, naturalmente, há tanto ceticismo sobre a democracia formal, que afinal deveria ter restaurado a ordem ética e não restaurou, deveria ter dado prosperidade econômica e não deu, que já há quem fale de um desejo saudoso da ditadura. Funciona como alguém que casa, separa, casa com uma jovem, passa a falar mal da primeira esposa, a jovem o trai, casa de novo. Separa de novo e lá pela quinta esposa diz: até que a primeira não era tão terrível. No período da colônia havia um lema no Brasil colonial: depois de mim virá aquele que grande me fará. Porque o seguinte era tão ruim que o anterior crescia. Há uma sedução da diferença. A primeira classe do avião, a casa boa, o carro fechado e blindado, este acesso ao conforto, este acesso à distinção, à praia exclusiva, à casa exclusiva, a sedução da diferença é muito importante e é uma das molas da corrupção. Eu consigo garantir para mim, e como no Brasil, segundo Sérgio Buarque de Holanda, desde 1936, vale o homem cordial no seu livro Raízes do Brasil, o homem que funciona pelo coração cordial. Minha família estando bem, eu me garantindo, eu posso afundar qualquer projeto. Há um desafio triplo. Eu vou identificá-lo, que o processo de centralização quase constante na história do Brasil e analisado pelo já citado Raimundo Faoro, nos Donos do Poder. Esse processo de centralização tem um elemento dramático que é concentrar a maior parte dos recursos nos poderes mais afastados do contribuinte. Resultado, quase impossível fiscalizar e quase impossível pressionar. O deslocamento da capital para o Planalto Central tem o mesmo efeito que Luís XIV fez ao tirar de Paris a administração e levar para Versailles, afastar do povo. Não é a primeira vez que eu digo isso, já disse em Brasília, que seria quase covardia, dada a natureza dessa instituição. O município não é mais ético do que o governo estadual ou federal, mas é o melhor lugar para fiscalizar.
É o melhor lugar que o eleitor sente a proximidade do seu dinheiro. Como a maioria dos municípios de todo o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, é formado de cidades médias e pequenas. Se o prefeito troca de carro, já há comentários. O Temer pode trocar de carro diariamente e nós nem veremos esse carro. Dilma, Lula, Fernando Henrique, todos podiam gastar sem um controle muito preciso. Agora, graças à publicação das despesas, nós ficamos comentando no país todo. Como é que o presidente põe na licitação sorvete Häagen-Dazs para o avião? E eu fico quase sorrindo, imaginando se o problema do país é o sorvete Häagen-Dazs. Esse é o menor problema da administração pública. Poderia ser que bom, poderia ser sorvete raspadinho, geladinho do Parque da Redenção, e a República continuaria o mesmo problema. Bem, refazer um pacto federativo. Frase antiga, tradicional, desgastada, mas sempre válida. Mais Brasil, menos Brasília. Mais Brasil, menos Brasília. E fazer todos os governos, inclusive o de Brasília, entenderem que todos os cargos, os meus, os eleitos, todos são cargos a serviço. Quanto mais alto eu subo, mais gente eu controlo, mais gente eu sirvo. Com isso, a capilarização dos recursos tem um argumento importante ao lado do município, porque é exatamente no município em que eu posso ver a aplicação imediata. É claro que temos um país. Este país deve receber recursos, mas a serviço de onde mora o contribuinte. E o contribuinte mora sempre num município. Essa é uma ideia muito importante para levar adiante, porque não se trata de ser simpático a prefeitos ou antipático a presidentes, mas de saber que é muito mais importante cuidar do pároco que serve na igreja do que do cardeal que mora em Roma. Porque quem vai trabalhar comigo é o pároco, o pastor ou o rabino, e não o cardeal na igreja em Roma. Ou seja, os impostos, o custo do Estado. Lembrem que a Inconfidência Mineira se levantou contra um imposto. Os mineiros não aguentavam mais pagar 20% ao governo português. Meu sonho na República Democrática é que os impostos fossem como no século XVIII, 20%, que é praticamente a metade, na nossa República Democrática, do que era a taxa do século atual. Quando o rei de Portugal era absoluto, e nós não éramos uma nação de fato, quando Portugal nos explorava, tínhamos que dar o quinto do ouro para Portugal. Hoje que nós somos uma nação autônoma, uma das maiores economias do mundo e democrática, às vezes, se você somar tudo, chega a quase 40% da sua produção. Que vontade de anular a independência e pedir a Portugal se ele aceita a colônia com pouco uso, de novo. O imposto é uma das chagas de um Estado que gasta mal, mas não porque seja muito atuante. Ele é excessivo em alguns campos e ele faz falta, porque para a periferia das nossas cidades faz mais ainda falta o Estado. É preciso mais atendimento médico, mais educação. Em outros campos o Estado é excessivo. Não se trata de encolher ou aumentar o Estado, mas torná-lo mais eficaz. E essa eficácia vem ao lado de uma questão muito importante, no qual nós demos passos tímidos até o momento: transparência. Transparência. É preciso interpretar que o agente público tenha que ser transparente. Isso é fundamental para nós. A privacidade diminui quando eu aceito um cargo público. A transparência é fundamental. Tudo publicado, tudo demonstrado, tudo exibido para que todos saibam e confiem
que eu tenho que tomar decisões, essas decisões não agradarão a todos, mas elas têm que ser tomadas para agradar a maioria. Um estadista pensa num prazo curto, médio e longo. Um politiqueiro pensa na reeleição. Se eu sou um estadista, eu estou pensando não num plano de governo, mas num plano de Estado. A educação no meu município não se encerra daqui a 2 anos ou 4. Ela é um projeto para o futuro da cidade, para dali a 50 anos e a 100. Então eu não posso desfazer tudo que eu recebi. Como lembra um famoso conservador Edmund Burke, todo governo é um acordo entre o passado e o futuro. Não tenho direito a negar tudo que veio antes e não tenho direito de estragar tudo que veio depois, diz nas suas reflexões sobre a Revolução. E por fim, não basta honestidade, eu preciso de eficácia. Honestidade é a condição sem a qual, sine qua non, não se exerce atividade pública. Mas um prefeito não foi eleito para ser honesto, ele foi eleito para ser prefeito. Ser honesto é apenas a condição para ele exercer o seu poder. Uma prefeitura é um ato administrativo eficaz. Senão, simplesmente, lembro uma funcionária que eu tive no escritório, que nunca roubou, nunca se envolveu em nada, mas não fazia nada. Eu a pagava para que ela não me roubasse. E sorrisse o dia inteiro, ética, reluzente. Podiam ser deixados dólares sobre a mesa que ela passava incólume, mas não limpava e não fazia nada. É preciso alguém que seja honesto, como é lógico supor, mas que seja também eficaz. Está em curso no Brasil, provavelmente, uma demanda cada vez maior de um modelo, cuja origem, curiosamente, está no Estado Novo, com a fundação do DASP, do Departamento de Administração do Serviço Público, com seus filhos indiretos, as fundações Getúlio Vargas do Rio e de São Paulo, que é a criação de um espírito administrativo menos partidário, menos subjetivo, de algumas formas até mais empresarial, mais eficaz. Eficácia no uso desse dinheiro. Aquilo que Rubem Alves dizia num texto: quem trabalha com o público, em primeiro lugar, tem que ter uma paciência infinita, porque gente é chata. Gente é muito chata. Todas as gentes são chatas. Eu, inclusive. Todos são insuportáveis. Em grupos, então, são insuportáveis. Tem que gostar de gente apaixonadamente, porque as pessoas vêm a todo instante até você. Tem que gostar apaixonadamente. E Rubem Alves completa: é preciso gostar de cuidar dos outros também. É uma vocação tão específica e tão cheia de doação que o Papa Pio XI chegou a dizer que a política abaixo do sacerdócio é a mais cristã de todas as funções, porque eu nego toda a minha vida para me entregar ao outro. Que um Papa tenha dito que o político fica logo abaixo do padre na execução do plano divino causa estranheza hoje. Mas o político exerce esse sacerdócio civil de entrega ao outro. Não é fácil. Volto a dizer, gente é chata. Gente tem o dom de chegar no fim do expediente com um pedido absurdo. Quando você está saindo, sexta-feira, antes do feriado. Eu vim dar uma passadinha, queria falar só um pouquinho e falar horas. E é um absurdo. Há pouco, saindo da Unicamp, apressado para pegar o avião, um aluno veio me dizer que estava em crise existencial. Eu disse: mas agora você está em crise. Não dá para ter essa crise quando eu voltar amanhã. Não dá para ter essa crise de manhã. Eu estou muito bem de manhã para a crise, mas correndo para o aeroporto é difícil. Há uma nova cidadania em curso. Essa cidadania é fundamental. Há uma demanda do eleitorado. Há um crescimento da demanda por eficácia aliada à ética, e parte da elite política brasileira ainda não entendeu isso, e continua nomeando parentes, e continua tomando atitudes estranhas. Não entendeu. Esses dias na televisão eu cheguei a insinuar que a elite política brasileira se assemelha à francesa de 1789,
ou a Rússia de 1917 não percebem o vulcão que está sob seus pés. O que ocorreu no Espírito Santo foi um ligeiro alerta de que a nossa sociedade corre o risco de ruptura, porque não encontra modelos, porque não tem heróis, porque não acredita em ninguém, porque vive uma crise e sente que aqui é cada um por si. Se não houver um pacto político que não é apenas o federativo, esta vontade de fazer algo novo se transforma em ódio. E aí a gente não perde o cargo, a gente perde a cabeça. A sociedade não fica irritada, ela passa a tocar fogo, a promover saques. O que o Espírito Santo anunciou é que cabe à política não garantir o paraíso, mas pelo menos evitar o inferno. E o inferno é o destino quando eu abandono a sociedade às suas próprias contradições. Eu diria que tanto eleitores quanto filhos e alunos querem limites, atenção e afeto. Querem esses limites, querem alguém que diga com clareza, olho no olho, que é possível, que eu acredito naquele espaço. Para finalizar, que o tempo se encerra, acredito profundamente no consenso porque sou professor. Há 35 anos dou aula. Acredito no consenso porque é preciso dizer às pessoas sobre o valor da vida pública e da vida social. Mas não sou tão romântico que eu não acredite também na coerção. É preciso clareza nas leis, punição aos fraudadores e muito consenso. A junção de consenso e coerção produz uma sociedade estável. Nunca houve no mundo sociedade baseada exclusivamente no consenso. E nunca houve uma baseada só na coerção. Eu preciso acreditar que isso pode dar certo, que é melhor viver num mundo tranquilo, claro e honesto, que eu seja tratado como cidadão para quem o Estado existe, mas que existam leis claras de punição, tanto para o cidadão que erra, quanto para o administrador que se desvia. Coerção e consenso, juntos, promovem maravilhas. Não acredito só na sala de aula e não acredito só na PM ou na Guarda Municipal. Acredito nas duas coisas trabalhando juntas. E quando nós conseguirmos isso, nós teremos fundado, aí sim, não apenas um novo pacto federativo, mas tornado viável a existência de novo da sociedade brasileira. Um país, 8.511.965 quilômetros quadrados. Um país com mais de 206 milhões de habitantes, não fustigado por nenhuma tragédia natural, com solo arável superior a quase todos os países do mundo, com recursos hídricos abundantes, sem uma guerra civil dilaceradora, nem a paixão religiosa que promove no Oriente Médio a destruição da sociedade. Um país sorridente. Só não dá certo porque as pessoas ainda não acreditaram que isso é possível. Como velho professor de moral e cívica, resta dizer de novo, eu acredito muito neste país, e mais hoje do que há 20 anos, porque sinto que pela primeira vez na história da nação brasileira, nós temos um milionário branco rico na cadeia, e governantes do primeiro escalão de um governo que estava no poder. Isto é inédito. Tem muito a ser feito ainda, mas o que já foi feito é um início. Que esse início se transforme numa aurora boa, eu torço muito, porque eu moro aqui e não tenho plano B. Se isso afundar, eu moro nessa arca. Se a arca afundar, eu me afogo junto. Eu não tenho plano B, eu não tenho dupla cidadania, eu sou brasileiro. E aprendi há muito tempo, para encerrar, uma frase tirada do único Estado que sabe cantar o seu hino, que é o nosso. Nenhum outro Estado da Federação sabe que não basta para ser livre, ser forte, nem aguerrido, nem bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Profeticamente, há 160 anos, isso já era cantado. Quem não tem virtude acaba por ser escravo. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Professor, Sim, temos primeiro, um mais uma vez, espaço. gostaríamos de agradecer Muito obrigado. ter aceito o nosso convite, enfim, e para nós foi uma experiência fantástica. A sua capacidade extraordinária de expor seu pensamento de uma forma prazerosa. Não é? Eu sei que o senhor tem compromisso, tem a viagem, tem o seu retorno. Passamos aqui a tarde toda, o dia todo, né, com debates, enfim. Mas se alguém quisesse fazer uma pergunta, É um prazer. não é? Uma ou duas pessoas que queira fazer, eu acho que até em respeito àqueles que estão aqui, permaneceram, eu sei que ficaram também e tiveram essa palestra prazerosa do professor Leandro Carnal, mas se alguém queira fazer alguma pergunta, Estou à disposição. Por o favor. senhor está à disposição. Tem um microfone circulando. Tem Acho que aqui. microfone que está aqui à frente. O senhor esclareceu tão bem Que ninguém não é? teve dúvida. Que ninguém quer. Tirou todas as dúvidas. Por nessa favor, relação. ali nós temos uma Tem questão. alguém aqui na frente? Aqui, por favor. Em primeiro lugar, boa noite. Né? Boa noite. Em segundo lugar, dizer que eu sou seu fã, né? Eu lhe Obrigado. acompanho pelas redes, tudo mais. E em segundo, é o seguinte, a primeira coisa que tu coloca, é uma coisa que eu gosto muito também de comentar, que é o seguinte, como é que é? Um país onde os eleitores, no caso, né, são, de certa forma, corruptos, né? Como é que a gente vai, como é que eles querem que o sistema político não seja corrupto também, né? A minha questão é a seguinte, é tentar divagar um pouquinho de como é que a gente pode pensar em fazer essa quebra desse sistema corrupto. Como é que eu consigo, de certa forma, chegar lá em Brasília, né, e conseguir fazer essa quebra de um sistema, de toda essa questão, né, que envolve corrupção também. Perfeito. Tem gente que diz que as coisas não mudam e não adianta. É preciso ressaltar, no campo da sociologia política, em primeiro lugar, que o discurso da não mudança sempre foi assim, o sistema é esse, é um discurso que favorece apenas aos ladrões. Quando eu digo que não tenho o que fazer, eu estou claramente favorecendo a quem está sendo favorecido pelo sistema. As coisas mudam. Vamos dar exemplos triviais. Quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança no Brasil. Ninguém usava. Quando eu era criança, nós íamos a Gramado e ninguém ia com cinto de segurança. Na volta, arrancávamos hortênsias e colocávamos no carro num crime ecológico medonho e achávamos lindo essa cafonice, esse atentado à natureza. Quando eu era criança, os banhos duravam horas e nos estirávamos em Tramandaí, aquele litoral belo que seria deserto caso não houvesse gaúchos. Nos estirávamos em Tramandaí e íamos para o sol das 8 às 5 da tarde, sem protetor, pelo contrário, com bronzeador raíto de sol. Olha a idade do tio. Tudo isso mudou. Criamos consciência ecológica, sabemos que o banho tem que ser curto, que o sol envelhece e dá câncer, que o cinto de segurança é fundamental. Todos os nossos hábitos estão em mudança. Fui a primeira vez à Europa de Varig num avião que tinha metade dos seus clientes fumantes e fumavam durante 10 horas no avião da Varig. Os jovens anotam essas palavras Varig, depois o tio explica. Tudo isso mudou. A consciência do respeito ao outro através do cigarro, os hábitos ecológicos mudaram bastante. Tudo pode mudar porque o ser humano é perfectível, quer dizer, em mudança, e não perfeito, que em latim perfectum é feito até o fim. Logo, uma escola que discuta essas questões é fundamental, campanhas educativas e, de novo, coerção.
Muitas pessoas estão politizadas e isto é uma mudança que eu gosto. Meus alunos hoje são mais politizados do que eu fui na primeira graduação na Unicinos. Já aprenderam a expor sua opinião. Ainda não aprenderam a ouvir a do outro, mas já aprenderam a expor a sua. Já é um começo. Nós pertencemos a um Estado que tem um problema estrutural desde a fundação do Forte Jesus Maria José em Rio Grande. Nós somos um Estado bipolar. Tudo aqui é bipolar, né? Mesmo que algumas bipolaridades não estejam mais na mesma divisão esportiva. Nós temos dramas estruturais de pensar sempre que o outro é meu inimigo, se você é Chimangue, eu sou Maragato, se você é Petralha ou Coxinha, se você é Colorado e eu gremista, o outro é meu inimigo. Um cidadão brasileiro, um gaúcho, não é meu inimigo, é alguém que pensa diferente. É preciso fazer na escola e na política a ideia de que eu tenho adversários e não inimigos. E que um país complexo, num estado complexo como o Rio Grande do Sul, com realidades tão distintas, como a zona da Campanha no Sul, como a Depressão Central, como a zona do Planalto, usualmente conhecida como Serra, como a zona dos vales, como a zona do litoral, não pode ser um estado que tenha um pensamento único, mas um estado que tenha muita gente com ideias distintas. Conviver com a diversidade é um estímulo. Eu levei meus alunos do ensino médio há mais de 25 anos para assistir um debate na Assembleia Legislativa de São Paulo, Palácio 9 de Julho, porque eu queria estimular neles a discussão. Me arrependi completamente. Os alunos voltaram horrorizados com o deputado se insultando, ninguém ouvindo ninguém. Enquanto um falava, o outro ficava fazendo coisas. Eu disse, eu preciso ensinar, não só a meus alunos, mas também aos deputados, que a discussão é central. E tudo isso pode mudar. Eu quero insistir que não é histórico eu dizer que nada muda. Tudo muda a todo instante. Os físicos chamam isso a entropia. Tudo muda a todo instante. E o que eu perco eu não encontro mais, nem acendendo vela ao negrinho do pastoreio. Eu não encontro mais. A todo instante tudo está em transformação. Por isso que a arte da administração é a arte da mudança. A arte de gerir o bem público é a arte da mudança. A arte da capacidade de incorporar novas técnicas, de pensar diferente, de não repetir modelos fracassados, de não repetir modelos de maquiagem, de não fazer factoides, de atacar as questões centrais, dialogar muito, ouvir. E volto a dizer, pessoas são complicadas, pessoas são chatas. Tudo muda, ao contrário do que dizem, tudo muda a todo instante. Se eu não mudar, serei mudado. Logo, um administrador é um líder é estratego, e esse estratego tem que estar à frente. Vamos para mais uma pergunta, e aí eu vou para o avião. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra. Eu acho que é a segunda vez que eu lhe assisto, a outra vez foi lá na Transposul. Isso. Né? E eu gostei que a palestra foi completamente diferente daquela, quer dizer... Tudo muda, tudo muda. Professor, a minha pergunta é muito simples. Ela vai no sentido de lhe perguntar o seguinte, se o senhor está atento para as novas formas de corrupção, que como tudo muda, até a corrupção muda. Sem dúvida, sem dúvida. Camões nos advertiu, no século XVI, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, tudo muda constantemente, e inclusive a corrupção se torna distinta. Então, a todo instante, nós estamos diante de uma atualização de procedimentos, inclusive clássicos como estelionato e outros. Por isso que eu preciso me atualizar. O que é mais curioso é que eu acho que a diferença hoje para a minha juventude é que havia ladrões na minha juventude, mas eles tinham consciência de serem ladrões. E hoje parece que não tem mais consciência. A noção de bem e de mal está esgarçada. Eu tiro cola de alunos há 35 anos. E eu tirava a cola de um aluno, onde eu comecei na escola estadual de 2 irmãos. Meu primeiro emprego como professor estadual. E o aluno se envergonhava, ou se irritava e saía, me xingava, mas ele sabia que ele estava errado. Hoje, quando eu tiro, o aluno me diz, não, professor, é a minha maneira de estudar.
Eu disse, essa sua maneira está prevista no Código 171, chama-se estelionato. Não, mas eu estudo assim, quer dizer, você estuda desonestamente. Não, pessoal, sempre foi assim. Então você é ladrão desde o berço, mas não adianta. O que eu acho que nós temos hoje uma dificuldade de perceber com clareza e relativizamos. E aí eu insisto em curso de ética na universidade, mesmo dando Aristóteles, Spinoza e os grandes mentores da ética. Quem era ladrão há 100 anos continua sendo ladrão. Isso não mudou. Quem tira dinheiro do público para o privado, quem utiliza o bem para si, é ladrão. Eu quero encerrar lembrando exatamente um caso da era Collor, de um ministro do Trabalho, de infeliz memória, que um dia usou o carro do ministério para levar a cadela da família ao veterinário. Flagrado pelo jornal, fotografado, ele disse a frase imorredoura: cachorro também é gente. Vejam que o ministro sequer entendeu que o problema não era a cadela, poderia ser a esposa dele. O problema é ele usar um carro pago pelo meu dinheiro para benefício próprio. Um governador do Rio, ora em outra situação domiciliar, em plena crise do Rio de Janeiro, com o Estado quebrando e pessoas morrendo na fila do hospital, levava sua babá e o cachorro de helicóptero do Estado para casa na praia. Isso não é insensibilidade, isso é suicídio político. É uma estupidez de um tal grau que chega a pensar que a revolução talvez fosse a solução. O problema é que a revolução renova a classe política e traz gente mais ansiosa para essa classe política. Lembrando a frase de um fazendeiro baiano do Recôncavo, que, perguntado pelo Partido Republicano da Bahia se gostava da República Jovem, disse: não, prefiro o Império. Perguntaram a ele por quê. Dom Pedro era um porco gordo há 50 anos no poder. A República terá um leitão faminto a cada 4. Era o aspecto prático de um fazendeiro, dizendo que não é a mudança das pessoas, mas é a mudança de uma estrutura política. De nada adianta trocar a presidência ou o governo se a estrutura política continua separando a ética da administração política. Nada adianta. Tanto faz. Tem uma certa noção de distribuição de renda, você chamar gente nova para os cargos, mas tanto faz. Então o que nós precisamos é de uma revolução que talvez venha do misto de pressão do eleitorado, da imprensa e de sensibilidade dos políticos. Quando essas 3 coisas se encontrarem, posso dizer aos senhores, percorro o Brasil, muitos municípios, não é tudo igual. Tem gente que está bastante feliz nas suas escolhas, o eleitorado está muito feliz mesmo em meio à crise. E tem gente que está execrada. Não é tudo igual. Não é tudo igual. É também um erro dizer que tudo é igual. Não, é um erro absoluto. Bem, muito obrigado, gente, pela atenção e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.